Pessoal, apesar do cedo da hora, é porque as palestras no clube aqui acabam começando 6h20, porque o pessoal vai só chegando do trabalho e vai chegando um pouquinho atrasado. Mas o palestrante tem compromisso e eu vou começar falando alguma coisa, né? A primeira foi a coincidência, que alguns até já me perguntaram. Teve um cara até, meu colega de turma lá do Fundão, que mandou e-mail, mas vem cá, qual é a palestra? É de noite do Hernani ou é a de manhã do Mink? Eu falei, são as duas, né? Ficou uma coincidência, mas a coincidência foi a seguinte. O Hernani apresentou aqui a palestra, né? Quem veio viu aí, no Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente. E eu estava na mesa aqui pelo clube. O outro foi o Penido, ainda tinha mais o Rodrigo, que é arquiteto. A mesa, aí o Hernani teve muito pouco tempo para falar, porque congresso tem horário, tem aquelas... Aí eu prometi para os dois, e principalmente para a plateia, né, que eles iam ter mais tempo para falar, né? Então, o Penido queria falar 2 horas, então ele vai ter 2 horas, 3 horas para falar. Até meia-noite a gente tá liberado aqui. Depois o clube fecha, né? Já tem gente se assustando ali. Bom, mas é isso, quer dizer, o que aconteceu com a palestra? Ih, chegou o Sertã. Sertã, vou passar para você falar então. Você senta aí, senta. Bom, a palestra do Hernani, portanto, foi no CBDMA, Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente, que nós organizamos aqui no clube. Eu estou na organização desse congresso desde o primeiro. E nós já estamos é igual o Silubeza, está no 15º, coisa parecida, 11º. Bom, e aí eu fiquei devendo isso para a plateia. E eu marquei com o Hernani, e eu tenho a impressão que foi em fevereiro já, né? É, muito tempo. E a direção do clube, né, pediu para a gente marcar, como eu sou chefe da divisão de recursos e saneamento aqui do clube, para a gente marcar com o Mink. Só que o Mink é secretário. Aí eu marcava, eu desmarcava, vou estudar a data, e acabou marcando amanhã. Quer dizer, então, quem puder, quem quiser, né? A palestra do Mink, lógico, ele vai falar sobre a grana que está vindo aí, né? Não é só sobre a grana, né? Lógico, mas é sobre o que a Secretaria de Meio Ambiente está a fazer, né, para o Rio de Janeiro. Olha, eu acho, que é a minha opinião, né, e de muita gente, não sei a opinião do Hernani, mas deve ser a mesma, né, que agora, que o Rio de Janeiro agora tem uma chance única de fazer muita coisa pelo saneamento. Eu costumo dizer o seguinte, cara, não adianta o Brasil ser a 5ª, a 4ª, a 6ª economia, nem a primeira economia do mundo, né, se vive literalmente no esgoto, né, gente? No esgoto. Aqui na porta do meu trabalho, Frank Roosevelt tem 2 fontes de esgoto, né? Então aquela fonte ali é uma rede antiga, praticamente do tempo do Império, né? E que a SEDAI não dá jeito, está lá saindo esgoto pela rua, né? De um lado e do outro, né? Na frente do prédio e atrás do prédio, em frente ao Ministério Público, né? Aí já teve procurador, vai processar a SEDAI, não adianta processar, tem que resolver o problema de outra maneira. Bom, então, o Brasil então agora está vindo algum dinheiro, pelo menos é o que o Mink, né, e o que precisa ser feito, isso eu acho que é o que o Hernani vai falar, pelo menos é o que ele falou lá no Congresso de Meio Ambiente, né? Agora, eu me lembro
só nos últimos tempos para cá, não vou falar no tempo Juscelino não, porque eu não era nascido, nem o Hernani, mas o Sertã já era, né? Já era engenheiro, caramba. Olha só, na época do Figueiredo, isso eu me lembro bem, o Figueiredo era contra o governador do Rio, Então, só um detalhe. Rondônia, o governador de Rondônia era colega de turma do Colégio Militar e da AMAN, da Cavalaria, lá do Figueiredo. Rondônia recebeu 10 vezes mais verba para saneamento do que o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro produz 10, 20 vezes mais para o PIB, contribui mais do que Rondônia. Mas não foi só na época do Figueiredo, teve todos os outros governos seguintes, aí teve Figueiredo contra Brizola, depois foi quem? Moreira contra Sarney, apesar de ser o mesmo partido, acabaram brigando. Depois foi, de novo, Brizola contra Collor. Brizola e Collor se entenderam só para fazer a linha vermelha. O saneamento ficou parado. Ela é parado desde que acabou praticamente o Planalto. E não foi colocado nada no lugar. E assim foi, assim, até agora. Então agora o Rio de Janeiro tem essa chance. Ou vai ou racha, tem que ir, né? Até porque vai ter competição na Baía de Guanabara, em volta da Baía de Guanabara, né? E vamos ter o quê? Vamos ter velejador com lixo enganchado brincadeira, né? Bom, o Hernani é meu colega de trabalho, né, Hernani? Trabalhamos junto em Recife, em décadas do século passado, né? Trabalhamos junto em Recife, fomos a muitos congressos da ABS, do Cilo Beza, e juntos, né? E então, mas o Hernani é presidente da ABS, e lá na ABS eu sou secretário dele, com muita honra. A ABS Rio de Janeiro, é bom que se esclareça, porque tem a ABS nacional, mas tem cada estado do Brasil tem uma ABS local, regional. Então o Hernani é o presidente da ABS Rio de Janeiro e temos a honra aqui de contar com o professor, doutor Sertã, que de vez em quando faz umas palestras para a gente aí lá na ABS, né? E nas próprias reuniões. Foi presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Vou até pedir uma sua ajuda aqui para falar alguma coisa depois. Vou te explicar por quê. O Hernani ainda é professor de mestrado de Engenharia Urbana e Ambiental da PUC, do Rio de Janeiro, professor do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da COP, da UFRJ, e presidente da Conem Consultoria. É a empresa que faz projetos de saneamento, principalmente, se eu falar alguma coisa errada, tu me corrige, água e esgoto. Então, o Hernani que vive saneamento desde quando estava na escola. Na verdade, ninguém entra para o saneamento quando se forma, né, Hernani? A gente é sanitarista, pelo menos quando é mordido por um vírus do saneamento na escola, né? Eu digo que um dos culpados por isso, no meu caso, foi o Adilson Ceroa da Mota, que agora virou rua na Barra, né, depois que faleceu, mas foi meu primeiro professor de esgoto, né, lá no Fundão, né? E o Jordão dava água, o Adilson dava esgoto, né? Hoje o Jordão dá esgoto, né? Mas, então é isso. Eu acho que o Hernani tem muita coisa a falar. O Hernani me comunicou uma coisa aqui que ele vai ter que sair. Então, não é bom. Por isso que eu vou pedir ajuda para o Sertã para responder as perguntas, se ele puder ficar aqui e colocar mais alguma coisa que eu mesmo vou perguntar. Aproveitar a presença do Sertã. Tá bom? Tem 2 comunicados a fazer.
ao público e ó, é o seguinte, né? Para quem não sabe, as palestras do clube são gravadas em DVD. Quem quiser o DVD depois pega aí no 21, na Secretaria das Divisões Técnicas, né? E até porque tem gente que na última palestra tinha 200 pessoas, 186 assinaram o livro. E só 130 puderam entrar no auditório, a maioria em pé. O que aconteceu? Muita gente teve que voltar e pegar o DVD. E tem gente que pode assistir pela Web TV, né? Que é transmitido. Portanto, quem for fazer pergunta, né? Quem for fazer pergunta tem que pegar o microfone, se identificar e tudo vai ser gravado. Tudo que é gravado, evidentemente, pode ser usado contra vocês. Tá certo? Então, passa a palavra para o Hernani. Peraí, Hernani, só parabéns pelo Vasco, eu sou tricolor, mas está pintando um bom vice para a gente aqui. Assim. Essa é uma contribuição, pequena contribuição, pode ajudar, inclusive na palestra da manhã. A palestra da manhã, o MIN que vai apresentar não é um dinheiro que está entrando, é um contrato que já foi assinado, são 450 milhões de dólares, né? Já é um valorzinho interessante aí para a gente trabalhar. Esse dinheiro, ele veio, tem um nome bonito de PESAM, mas para quem é do ramo é o PDBG 2. Né? O PDBG 1, agora é o 2. Mas deram o nome de PESAM, um nome político e tal. E é o que ele vai apresentar amanhã. O PESAM ele vai fazer aplicações de dinheiro, em primeira instância, aplicações de dinheiro, num regime assim, tradicional, com relação a redes coletoras, interceptores, estações elevatórias, ampliação de estações de tratamento, etc. Nós viemos aqui apresentar uma ideia que já foi levada em conta na região dos lagos do Rio de Janeiro, ao final da década passada, uma briga intensa na região, e essa briga não foi com as ONGs, por que pareça, foi uma briga interna dentro do Estado, com as duas empresas privadas que lá atuam, Prolagos e Água de Juturnaíba, que são empresas que já atuam desde, se eu não me engano, desde 96, 97, alguma coisa por aí. Então, 98, especificamente 98 começou o trabalho deles. E houve uma discussão sobre captação, chamada na época captação de tempo seco, que eu gosto de chamar de coleta de esgoto difuso. Então, fica aqui uma ideia inicial. Lá é um sucesso, são 26 interceptações que existem na Lagoa de Araruama, e é o primeiro processo de reversão de poluição em todo o país, é a Lagoa de Araruama. A Lagoa de Araruama possuía lá um substrato, algo em torno de 60 centímetros. Substrato é um nome bonito para aquilo que vocês imaginam que o esgoto contribui a um reator fechado, né? Então eu tinha uma casa na beira da lagoa, um barquinho e tal, e cada vez que o barquinho virava, ele era a vela, né? A gente pisava no substrato. E às vezes não dava para virar o barquinho de volta, tinha que caminhar em cima do substrato até a beirada. Isso hoje, entra entre os dedos e tal. Hoje a realidade é que o substrato praticamente desapareceu da lagoa. E não foi ninguém que retirou, não foi coleta, não foi nenhum meio mecânico de retirada, e sim um meio biológico, né, que é o que é interessante, que eu acho que é a grande solução para a lagoa da Barra da Tijuca, por exemplo. Então vem aqui a nossa modesta ajuda ao tema. Bom, aqui um pequeno, só para relembrar rapidamente, o PDBG, Programa de Poluição da Baía de Guanabara, ele foi iniciado em 1994, ele teve um período intenso de obras em 98 a 2000, e ainda existem pouquíssimas obras em andamento, em fechamento ainda dentro do PDBG, chamado de 1. Muita crítica se fez ao programa, a maioria com desconhecimento do que era um programa de poluição, e as atividades relacionadas, né? Houve discussões até que ao início desse trabalho foram feitos reservatórios de água, né? E muita gente dizia,
Bom, o programa de poluição começa pelo reservatório de água, né? Mas acontece que é um programa sustentável. E não há sustentação de uma tarifa de esgoto sem que você tenha uma correta abastecimento de água da cidade. Então, o programa começou por reservatórios. Essa consultoria, na época, foi uma consultoria internacional de uma empresa japonesa que veio para o Brasil fazer esse trabalho e foi acompanhado por um técnico aqui do clube, Constantino Arruda Pessoa, foi o consultor deles durante o período. Um outro programa muito intenso foi o PSBJ, Programa de Saneamento da Baixada de Jacarepaguá, muito intenso, iniciou-se em 99, ele ganhou força no período 2001 a 2009, está lá a estação de tratamento primária, executada, em funcionamento, o emissário submarino, tem que ser construída em 2 etapas, a primeira etapa foi construída, a segunda, parte dela já foi feita na zona de arrebentação, já está toda pronta, né? Um tubo... Oi? O emissário submarino da Barra da Tijuca, exatamente, que ele comporta os esgotos de Jacarepaguá, Recreio e da própria Barra da Tijuca. Um avanço nos últimos anos, principalmente em cima de recursos do FECAM, os nossos índices de coleta ampliaram até 2009, que é o último número que nós temos, em 33% da população urbana. Você tem coleta e tratamento de esgoto. A nossa abordagem vai seguir por esse caminho. Bom, está faltando coisa ali, aconteceu alguma coisa com o meu slide, mas não tem problema não, a gente conhece ele todo. Hoje, nós possuímos essas estações de tratamento de esgoto. Percebam que os valores de tratabilidade dessas estações são muito inferiores àquelas que elas comportam. Isso porque o sistema de coleta não consegue levar a rede de esgoto